Outra coisa, Ele quer que sejamos santos. Aí é que está, Deus quer que sejamos santos. Se Ele quer, Ele vai nos dar condições. Ele nos deu a primeira condição. Qual? Ele mesmo nos santifica. Ele mesmo nos traz para Ele e nos torna santos. Vamos ver aqui o que diz 1 Pedro 1, versículo 14 em diante. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus, que os chamou, é santo, porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Olha esse texto da carta de Pedro, que coisa tremenda. O Senhor fala que Ele é santo, o Senhor nos manda andar em obediência, deixar aquela vida antiga dominada por aqueles desejos que antes nós tínhamos, e fala assim: olha, vocês eram ignorantes naquele tempo, agora não, eu já os santifiquei, vocês já não são mais ignorantes. Então ele fala assim: sejam santos em tudo que vocês fizerem. Meus queridos, cada área de nossa vida precisa ser santificada. O casamento precisa ser santificado, as finanças santificadas, o corpo, este corpo precisa ser santificado. Tudo que você tem, todos os bens, os relacionamentos que você tem precisam ser relacionamentos santificados. E nós vamos estudar isso ao longo dos vários programas que nós vamos ter aí pela frente. E em terceiro lugar, Ele mesmo tomou a iniciativa de santificar aqueles que o recebessem. É uma dádiva. Romanos 8,33. Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. O que esse texto prova? Esse texto prova que a iniciativa foi de Deus. Ele que falou o seguinte: olha, eu vou santificar o Elan. Ele não presta. Até no programa de ontem, muitas pessoas devem ter achado engraçada a música que eu cantei aqui para ilustrar esse momento. Eu não sou muito bom cantor para essas músicas não, mas a verdade é que a música fala assim: você não vale nada, mas eu gosto de você. Né? Você não vale nada, mas eu gosto de você. Foi isso que Deus fez. A gente, na verdade, nós não valemos nada, mas Deus gosta da gente. Ele nos amou de uma tal forma que deu o seu Filho unigênito para que a gente pudesse viver uma vida eterna na presença dele. Outra coisa importante, somos todos falhos por natureza. Vamos ler o Salmo 53. Lá do céu, Deus olha para a humanidade a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o adore. Mas todos caíram se desviando assim do caminho certo e são igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça o que é direito. Não há mesmo nenhuma só pessoa. Nós somos todos falhos por natureza. Não tem ninguém que não erre, não tem ninguém que não peque, não tem ninguém que não cometa, não faça coisas que são reprovadas. Eu, você, qualquer um de nós, somos todos iguais perante Deus. Mas esse princípio é muito importante que a gente tenha em mente. Ora, Deus resolveu santificar pessoas falhas. Agora, nós somos agentes fundamentais no processo de santificação. Em 1 João diz o seguinte, no versículo 3, e todo aquele que tem essa esperança em Cristo, purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Santificação acontece assim, Deus nos santifica, nos separa para Ele, mas nós precisamos manter este processo em funcionamento. Nós precisamos fazer a nossa parte. Não há santificação sem a nossa parte. Nós não podemos simplesmente viver, já que Deus me santificou, então eu vivo do jeito que eu quiser. Eu sou santo mesmo, então não importa. Não, isso seria confundir com predestinação, como se nós não precisássemos cuidar da nossa vida, se nós não perdêssemos a salvação. Se nós não nos santificarmos, nós não veremos a Deus. É isso que está escrito em sua palavra. Tudo que constitui a vida de um filho de Deus deve ser santificado. Olha, em Tessalonicenses 5,23, que Deus que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele, e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo deve ser santificado na vida de um filho de Deus. Nada, todas as áreas de sua vida. Sem santificação ninguém verá a Deus. E aqui está a conclusão da mensagem de hoje.
Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14, na versão revista e atualizada. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Olha, então você que me assiste agora, que é religioso, que é uma pessoa honesta, que é uma pessoa boa, ou quem sabe nem se considere tanto assim, tome cuidado com uma coisa. Você pode ser tudo isso, mas se você não recebeu a santificação que vem de Deus, se você não aceitou o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário pela sua vida e optou por uma vida separada daquilo que é contaminado nesse mundo, meu querido, não vai adiantar nada ser religioso, não vai adiantar nada você ir para a igreja todo dia, se a sua vida não for uma vida santificada internamente principalmente. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor, ninguém verá a Deus. Esse princípio é fundamental para que você possa entender as questões da santificação. E eu espero que nessa aula de hoje, nesse programa de hoje, você tenha conseguido acrescentar um pouco mais ao seu entendimento sobre santificação, ok? Nós voltamos em instantes com a oração.